Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando. Aqui quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte. É o da consciência denegrida no mal, torturada no remorso, ou paralítica nos despenhadeiros que imaginam a estrada da insensatez e do crime. Mensagens sempre vivos do Espírito Emmanuel. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, que lhe traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Ao final do programa, pelo telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar e interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Extraímos do livro hoje a mensagem Perdoarás, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Perdoarás, mas perdoarás compreendendo que o perdão não coloca na galeria de virtudes especiais, diante daquele a quem hajas brindado com a tua benevolência. Perdoarás, reconhecendo que poderias estar no lugar dele. Examinarás todo o acervo de sentimentos e pensamentos, impulsos e ações que te definem a personalidade, e perguntarás a ti mesmo, sem qualquer subterfúgio, como agirias na posição do ofensor, no momento psicológico em que ele caiu. Ouvirás a consciência sem fugir-lhe a anotações, e perceberás, para logo, que é forçoso sanar o erro. Entretanto, observarás claramente que ninguém suprime um erro em definitivo sem o clima da compaixão, e ninguém encontra o clima da compaixão sem a luz do entendimento. A face disso, quando alguém te apedreje, detém-te por alguns instantes, a fim de enxergar o ocorrido. Alguém já disse que de 10 partes do ato de ver, 9 delas se processam fora dos olhos físicos, na profundeza da mente. Através da meditação, ser-te-á possível verificar o agravo como sendo um espinho de raízes envenenadas, e felicitando muito mais o agressor do que a vítima. Divisarás desse modo, naquele que te desconsidera, uma injúria ou prejuízo da ignorância, a inibição da enfermidade, o complexo de culpa ou a cegueira da obsessão. Feito isso, destacarás facilmente não a suposta superioridade diante dele, mas sim distinguirás tuas vantagens, com as oportunidades de refletir e de auxiliar, que o irmão menos feliz de muito tempo até agora não terá conhecido. Em verdade, nem sempre nas lesões que venham a ocorrer na esfera do espírito, conseguirás agir a sós no plano da condescendência absoluta. De vez que existem as postergações de preceito, que não se relacionam apenas contigo, mas também com as obrigações da justiça, à frente de todos. Mesmo nessas circunstâncias, perdoarás de ti próprio, esquecendo todo o mal, recordando que carregas contigo as próprias fragilidades. E ainda quando o agravo se caracterizar por feição complexa, separando-te provisoriamente daqueles que te feriram, podes atender à lição de Jesus, auxiliando a cada um com a bênção da prece, porque, nos referindo aos domínios da alma, em qualquer lugar, a oração é a presença do coração. Espiritismo em Marcha. Agenda. 6º aniversário do GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delany,
situado à Rua Benjamin Larena, 172, Divinópolis, esquina da rua onde fica a Borracharia 24 Horas, próximo à Rua Bahia. Às sextas-feiras, durante o mês de julho, palestras comemorativas. Na próxima sexta, dia 13 de julho, presença de Milton José, que abordará o tema A Gênese, primeira parte. Todos estão convidados. Realização do Intercep, Movimento de Interiorização dos Centros Espíritas de Pernambuco, na região do Vale do Ipujuca, dia 19 de agosto. O local é a Fraternidade Espírita Emmanuel, aqui em Caruaru, com o tema A quem muito foi dado, muito será pedido. Participação de Sueli Vercalcen. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 23, Estranha Moral, continuação. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não entenderam quanto a interpretação das palavras do Mestre, veladas aos mais das vezes pela alegoria e pelas figuras de linguagem. Daí o nascerem, sem demora, numerosas seitas pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade, e não bastaram 18 séculos para pô-las de acordo, olvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação: a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Aquelas seitas lançaram anátema umas contra as outras e umas sobre as outras. Se atiraram as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-se em sangue, aniquilando-se nas torturas e nas chamas de fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro, sem mácula nos dois mundos. E fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. E nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não, de certo, que ela formalmente condena toda violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos, ide, capítulo 23, item 288, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não, o que eu ao contrário lhes disse foi, todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos perseguem. Disse-lhes outro sim, quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhe satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram estas palavras. Meu reino não é deste mundo. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leão Denis, Rua Severino Vieira de Melo, 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões quintas, 7h30 da noite e aos domingos, 4 horas da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, Rua Gonçalo Nunes, 440, bairro Cidade Jardim. Reuniões públicas terças, quartas e sextas às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 633. A regra do bem e do mal, como podemos chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Encontra-se ele, na lei natural, a regra dessa conduta é guia seguro? Resposta dos Espíritos. Quando comeis muito, isso vos faz mal. É Deus que vos dá a medida do que é preciso. Quando a ultrapassa, sois punidos. É o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades,
e quando ele a ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males dos quais acusa a natureza. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17, esta passagem. Porque o Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. No livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel comenta esta passagem bíblica na mensagem intitulada Vejamos Isto. E assim ele nos escreve através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaga os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro triunfo obtido, tornamos-nos operosos na consulta dos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observação de nossos amigos, a frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. E se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano espiritual. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando o homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, Avenida José Veríssimo 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis, Rua Argentina, número 30, bairro Nossa Senhora das Dores. Ponto de referência é a praça por trás da delegacia. Reuniões públicas terças às 7h30 da noite e sábados às 3h30 da tarde. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Novamente estamos aqui ao vivo através da sua Rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é nosso convidado a participar, a interagir, tirando dúvidas e fazendo perguntas. Também você pode nos escrever através do e-mail espiritismo em marcha, tudo junto, letras minúsculas, @bol.com.br. Nós também procuramos responder via e-mail, desde que você solicite. Bom, estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não. Tudo bom, Soares? Tudo em paz, graças a Deus. Eu faço uma pergunta. Olha, se hoje os espíritos, gente demoniado, que fica mal, se nós, não só o padre, nem o pastor, nem o espírito, em condição
de fazer uma oração, expulsar um espírito mal que estivesse perturbando uma pessoa. Eu queria saber se podia acontecer como Jesus fez. Em nome de Jesus, a gente fizer essa oração. É só isso, um bom dia e muita felicidade nos anos de vida. Um bom dia. Acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. Nosso ouvinte nos indaga que se deparássemos com alguém vítima de um espírito do mal, num processo grave que nós chamamos no espiritismo de obsessão, poderíamos expulsar esse espírito através da oração? É essa a pergunta que ele nos faz. Nós aprendemos com a doutrina espírita que de toda a época da humanidade há a presença dos espíritos que interagem com a criatura humana. Os espíritos do bem nos incentivando no progresso e na evolução. Os espíritos atrasados, ou chamados espíritos do mal, a nos constranger e dificultar essa caminhada nossa. E em verdade o mundo espiritual, como aprendemos, é constituído pelos espíritos que viveram na Terra. Então, na doutrina espírita nós aprendemos que os chamados demônios, o diabo ou Satanás, na verdade, são designações dadas aos espíritos que foram criaturas humanas e temporariamente se afastaram de tal modo das leis divinas que estabeleceram dentro de si mesmo um clima de adversidade contrário a essas leis que os tornam bastante infelizes e, como vemos na prática, invejosos completamente daqueles que estejam no caminho do bem, da paz ou da felicidade. Então, a prece nossa, ela vai ter um poder e um resultado que depende muito e, sobretudo, do espírito que nós somos. Na medida em que nós nos identificamos profundamente com as leis divinas e nos esforçamos ao máximo de colocá-las em prática, chamamos para junto de nós o amparo dos espíritos benfeitores. São esses espíritos que, dependendo dessa nossa sensibilidade a esse processo de renovação, de nova vida que o Evangelho do Cristo nos possibilita, termos o valor, a importância e a intensidade necessária para, apenas com o exclusivo uso da prece, afastarmos esses espíritos quando eles se apresentam perturbando expressamente alguém. Então, é claro que isso é totalmente possível, mas a dependência vai estar diretamente proporcional àquele que, usando da prece, intercede ou intervém pela ajuda e pelo afastamento desse espírito que esteja perturbando outra pessoa. Nos dias atuais, isso ocorre com relativa frequência e é aquilo que na doutrina espírita nós chamamos de obsessão. Invariavelmente, as instituições espíritas se esforçam ao máximo a estabelecer reuniões denominadas mediúnicas de desobsessão para, através da reunião de prece e de objetivos elevados para assistência a espíritos necessitados, fazer esse trabalho que é o da libertação de pessoas encarnadas, sobretudo, que estão passando por processos obsessivos de maior intensidade. Então isso é realizado, inclusive, habitualmente pela maioria das instituições espíritas. Estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu queria saber se quando a gente morre, nós ficar aqui na Terra ou vai para o céu. Tá certo, nós agradecemos muito aí a participação, acompanhe pelo rádio a nossa resposta. Nosso ouvinte nos indaga se quando nós morremos, nós ficamos aqui pela Terra mesmo, ou se nós vamos para o céu. A doutrina espírita nos esclarece que céu, inferno, ou até mesmo para os católicos o chamado purgatório, não são, em verdade, locais externos, materiais. São estados da alma. Inclusive, o próprio Papa da Igreja Católica chegou a fazer essa afirmativa expressa de que são estados da alma. Isso significa que a nossa vida aqui na Terra pode estar sendo um inferno ou pode estar sendo um céu. Assim como
quando nós nos adentramos no mundo espiritual. Podemos levar para lá o céu que cultivamos aqui na terra ou o inferno, porque são verdadeiros estados da alma. Por outro lado, a revelação espírita deixa bem claro que tudo isso são fases transitórias, que o objetivo maior das leis divinas e que vai ser conseguido é o aperfeiçoamento e a felicidade absoluta para todos os filhos de Deus. Invariavelmente, aqueles que hoje podem estar cultivando verdadeiros infernos dentro de si, quer estejam no corpo encarnados ou fora do corpo desencarnados, isso é por algum tempo, é um estágio temporário, porque é da lei divina o progresso, a evolução, e que alcançará todos nós, mesmo quando, através de escolhas pessoais infelizes, nós nos afastamos das leis de Deus. Mas aí quero deixar bem claro para o nosso ouvinte. É muito comum espíritos apegados aos valores materiais, cuja vida foi exclusivamente a satisfação de necessidades instintivas e um descuido com os valores de ordem espiritual, moral, ficarem apegados e presos durante relativo tempo àquilo a que consagraram absoluto interesse, ou seja, a vida material, e ficarem nas casas, nos lugares onde habitualmente expressaram a sua última encarnação, retidos durante algum tempo, até darem-se conta que partiram, que não fazem mais parte do mundo dos espíritos encarnados, e através do amparo e da misericórdia das leis divinas, seguirem sua caminhada evolutiva na pátria espiritual. Então, há muitos espíritos que realmente ficam presos aqui na Terra durante algum tempo, exatamente porque aqui foi a sua exclusiva área de interesses. E mesmo tendo perdido a veste material, não se deram conta disso e continuam, durante algum tempo, retidos, magneticamente atraídos e presos àquilo que exclusivamente deram valor. Tem esse aspecto, sim. Bom, queremos lembrar outra vez aqui o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103-1170, e você ainda tem a possibilidade de interagir e participar com o programa. Queremos relembrar aqui o próximo evento que haverá em nossa região, que é o Intercep. Esse movimento interessa a todos os trabalhadores dos centros espíritas de Caruaru e da região. Então, Gravatá, Belo Jardim, Bezerros, Bonito, Camusim de São Félix, Riacho das Almas, todas essas cidades aqui circunvizinhas a Caruaru, que têm instituições espíritas, os seus trabalhadores são convidados a participar do Intercep. Será realizado no dia 19 de agosto, na sede do Emmanuel, da Fraternidade Espírita Emmanuel, aqui em Caruaru. Haverá a participação de Sueli Verkalsen em palestra durante o evento, que terá por tema principal: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, esse evento é realizado pela Federação Espírita Pernambucana e congrega um interesse de compartilhamento de orientações e de atividades dos trabalhadores das instituições espíritas de nossa região. Queremos também lembrar que você que não nos fez pergunta durante o programa pode, através do e-mail espiritismoemmarcha@bol.com.br, receber as respostas também via e-mail. E aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, caso deixem perguntas no programa, nós procuraremos responder também pelo Facebook durante a semana ou após a realização do programa nesta manhã. Nós temos aqui também o aviso do aniversário do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delane, que todas as sextas-feiras está tendo reuniões de comemoração a seu aniversário. Estamos com o ouvinte da linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu queria uma ajuda da parte de vocês
porque eu tive um filho que me dava muito trabalho. E esse meu menino, ele morreu, né? Ele partiu. Mas eu sinto muito ainda a presença dele dentro do meu quarto, da minha casa, e eu não estou conseguindo mais nem dormir. O que eu faço? Você mora aqui mesmo, em Caruaru? Sou Caruaru. Tá bem, acompanha aí pelo rádio a nossa resposta, agradecemos muito a participação. Independente de crença ou religião, o primeiro passo é o uso da prece e da oração. Estabelecer através do pensamento uma rogativa a Jesus, aos espíritos do bem, para que ampare, ajude e esteja ao lado de seu filho que partiu para o mundo espiritual e que pode, como explicamos agora há pouco, manter-se durante algum tempo preso àquilo que lhe prendia a maior atenção, os maiores interesses aqui na Terra. Por outro lado, nós sugerimos muito a possibilidade de você ir a uma instituição espírita aqui em Caruaru. Durante o programa nós demos o endereço aí de algumas delas. Procurar aquela que esteja mais próximo de onde você reside, desde que é aqui em Caruaru, porque ir a uma instituição espírita, assistir a palestra, terá como um benefício grande, não só para você que estará tendo o melhor conhecimento do que é o espiritismo, como também para o seu filho, porque através do pensamento nós nos ligamos aos seres que guardamos afeição e, normalmente, ele também estará ouvindo os esclarecimentos através de você e poderá mais facilmente dar-se conta da necessidade do prosseguimento da sua experiência evolutiva agora que ele se encontra na realidade de onde nós viemos e para onde todos nós voltaremos, que é a realidade espiritual. Então, o que eu posso lhe dizer a princípio é isso. Após o programa, caso você ligue aqui para a Rádio Liberdade, eu posso ver a instituição espírita mais próxima da sua cidade, do seu bairro, e lhe esclarecer. Lembrando o telefone que você ligou, 2103 1170. Após o programa, caso você queira, eu posso lhe dizer, dependendo do bairro onde você mora, qual é essa instituição. Nós chegamos aí aos momentos finais do programa e, como estavam dizendo, na próxima sexta-feira no GEGAD, presença de Milton José, em palestras sobre o livro A Gênese, comemoração do aniversário daquela instituição. Até o próximo domingo, às 7h30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.